Olá, que bom que estamos juntos mais uma vez para aprendermos da Santa Palavra de Deus. Bíblia hoje é Bíblia para os dias de hoje, para que a gente possa aplicá-la em nosso viver diário. É uma bênção de Deus termos a sua palavra para, estudando a palavra, passarmos por essas tempestades, essas ventanias que todos nós estamos enfrentando. E o nosso assunto de hoje é os benefícios de uma crise. É possível termos benefícios com uma crise? É muito difícil pensarmos desta maneira, mas assim acontece. Nós podemos ter benefícios sim através da existência das crises. E quantas crises pelas quais nós já passamos, na verdade? Ora, a crise que nós estamos passando agora, o vírus, coronavírus, isso tem afetado muitas vidas, muitas famílias, tem afetado o mundo todo. E eu sei que o pensamento de cada um a respeito do momento que estamos passando, ele pode ser diferente de um para o outro, mas nós podemos e devemos concordar em algumas coisas. Uma crise não é coisa boa. Uma crise que vem sobre uma população, sobre uma cidade, um país e no mundo todo, como estamos vivendo, isto não é nada bom. Ninguém pode dizer de sã consciência que a crise é coisa boa de ser enfrentada. Não é. A crise traz medo, a crise traz pavor, traz apreensões. E muitas pessoas até se aproveitam da crise para levarem a cabo intentos do coração. Algumas pessoas até afirmam que o vírus é uma coisa boa porque tem revelado muitas coisas ocultas e assim por diante. Jamais nós iremos hipotecar nossa amizade ou simpatia com o vírus, de maneira alguma. Também nós não podemos ter um determinismo, ou seja, achar que o destino é assim mesmo e não adianta fazer nada, não adianta lutar, não adianta buscar soluções. Aí está o vírus, aí está a pandemia, e nós temos visto um rio de lágrimas entrando nas casas, nos hospitais, levando vidas, deixando pessoas e famílias, muitas famílias, milhares e milhares de famílias chorando, porque esse rio de tristeza, esse rio de lágrimas tem invadido as casas e a nossa sociedade. Quando eu vejo essa situação, eu fico pensando, como pode haver alguma vantagem, algum benefício em alguma crise? Elas só acontecem quando os homens começam a se esforçar, a estudar, a pesquisar mais e mais para encontrar soluções, talvez para o momento presente, e se não tiver tempo hábil para isso, para os tempos futuros. E foram das crises, das grandes crises, que as grandes invenções, as grandes descobertas aconteceram. E por aí a gente começa a pensar que pode haver benefício, apesar de toda a tristeza, pavor e apreensão de uma crise. As invenções, também as pesquisas. Olha como nós temos visto os laboratórios trabalhando 24 horas por dia, pesquisando, comprando, adquirindo materiais de primeira linha, muito recurso econômico, muita verba, muita finança tem envolvido também essas descobertas todas. Também há uma mútua cooperação entre os países, entre os povos. E talvez agora, hoje, a gente não esteja percebendo o efeito de tudo isto. Mas as gerações futuras vão usufruir de tudo isto.
Talvez não chegou a tempo ainda de salvar aquele idoso, o vovô, a vovó, o bisavô, a bisavó, mas vai salvar as crianças de hoje, os adultos, os jovens, em gerações futuras. As pesquisas vão em busca de soluções. Isso tudo acontece pela pressão das crises sobre uma comunidade, sobre um povo, sobre um país todo. E por isso as descobertas acontecem e aí está o benefício da crise. Não fossem esses benefícios, seria 100% tristeza, 100% a vida arrasada de muitas pessoas. Quando a gente faz essa pergunta a respeito dos benefícios das crises, eu encontro na palavra de Deus um acontecimento em que as crises vieram a um tempo só. Muitas crises pesadas, crises difíceis de serem suportadas. E eu quero que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, aí, se você puder, em Atos no capítulo 8. Atos no capítulo 8. Você verá, você perceberá como houve crise na vida de um povo cristão, o povo de Deus, o povo que serve o Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no início, na igreja primitiva. E eu leio assim na palavra de Deus. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar também aí na tela, para que você possa estar lendo na mesma versão, se assim você desejar. Diz assim a palavra de Deus, que eu vou ler para você. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samária. E uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Olha, nós temos aqui uma perseguição muito grande. E não era somente uma perseguição. Junto com essa perseguição, muitas coisas aconteceram, inclusive algumas parecidas com as quais nós estamos vivendo nesse momento. Não se trata de vírus, não se trata de uma pandemia, não se trata disso. Foi simplesmente uma perseguição aos cristãos. E diz a palavra do Senhor, naquele dia levantou-se grande perseguição. Que dia é este que fala a palavra do Senhor? Ora, foi no dia em que, como fruto dessa perseguição que já estava acontecendo, tiraram a vida de Estevão, o mártir do cristianismo, o primeiro mártir que sofreu, que padeceu, porque pregava o Senhor Jesus Cristo. Era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E quando falava aos homens a respeito de Jesus, vieram e subornaram algumas pessoas para fazerem então um depoimento falso acerca da vida deles. E disseram então esses homens, isso foi tudo combinado com aqueles que os contrataram, que Estevão estava pregando contra Deus, estava pregando contra o Espírito Santo, estava pregando contra Moisés. Ora, como ele podia ter feito isso? De maneira alguma. Muitas pessoas estão subornando outras pessoas para falarem mal do próprio Evangelho, colocando em suas bocas palavras que as pessoas não disseram. E muitas vezes a justiça, então, fecha os olhos
para tais situações e vão dando cabo de tudo que está sendo dito por aqueles que foram subornados. Diz a palavra do Senhor que então essa perseguição era tão intensa e todos vendo que Estevão estava morto e ele fora jogado para fora da cidade, as pessoas todas saíram, fugiram da cidade para outro lugar. Ora, a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo disse que quando houvesse perseguição, que o povo fugisse para outra cidade. Às vezes a gente pensa, por que fugiram? Por que não ficaram? Eles fugiram porque Deus tinha plano em tudo isto. E aí começa então os benefícios de uma crise. Quando eles saíram então levando a palavra de Deus. Mas eu quero mostrar para vocês, e nós já vimos na leitura que nós fizemos, outras coisas que aconteceram. Estevão então fora morto, e dada a perseguição, e tomando a sério de que a perseguição era uma perseguição cruel, então eles fugiram. Mas diz a palavra de Deus no verso 2, e uns homens piedosos sepultaram a Estevão, e fizeram grande pranto sobre ele. Ora, quando eu estava lendo a palavra do Senhor nessa passagem, eu fiquei a pensar, quem então enterrou Estevão? Quem fez o seu sepultamento, já que todos haviam saído da cidade? Na verdade, todos saíram. Os apóstolos ficaram para que houvesse então um núcleo do evangelho, para que as pessoas, quando saíssem, então pudessem ter um lugar, um foco, um centro, para que houvesse a comunicação dos que saíram com o grupo dos apóstolos, os mais experientes, que tiveram experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo em vida, e tinham também muito conhecimento. Eles ficaram para dali comunicar tudo o que o povo precisava lá fora, porque estavam dispersos em muitas regiões. E diz a palavra do Senhor que Estevão foi sepultado, não pelos cristãos que saíram, mas por uns homens piedosos. Ora, se eles fossem os cristãos aqui, a Bíblia diria irmãos na fé, os cristãos, mas homens piedosos, foram judeus que viram o corpo de Estevão jogado fora da cidade, e um corpo não pode ficar sem ter um enterro digno. E esses homens piedosos foram enterrar Estevão. Era muito pavor, a crise era muito grande, e eles então, o povo de Deus, eles saíram, e enquanto iam caminhando, eles pregavam a palavra do Senhor. E havia ainda algo mais terrível que estava acontecendo, é que havia um homem chamado Saulo, diz a palavra do Senhor, que assolava a igreja. Assolar, meus amigos, meus irmãos, quer dizer arrasar. Arrasava a igreja, perseguia a igreja, arrastando os crentes, os do caminho de Jesus, às prisões. Então, assolar não é uma palavra suave, não. Ele, então, estava determinado a acabar com o evangelho, acabar com os cristãos. Mas diz a palavra que enquanto eles saíam, está aqui no verso de número 4, no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando, anunciando a palavra. Que coisa maravilhosa! Toda crise, ela traz tristeza, mas também há benefícios quando há no coração das pessoas uma disposição de melhorar, uma disposição de buscar solução.
E quando eles saíram falando, eles saíram pregando o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavrinha, no entanto, ela é uma palavra que ocupa um espaço muito importante em dois momentos. O primeiro momento era o momento da perseguição, era o momento do pavor, era o momento da consternação, também da angústia do povo, porque as famílias tinham crianças, as esposas, os velhinhos. Imagine deixar a casa para sair sem ter lugar para onde ir. Mas diz a palavra do Senhor que entre esses que saíram estava um diácono chamado Filipe. E esse Filipe foi o segundo escolhido logo depois de Estevão, quando houve a escolha dos diáconos. E então Filipe saiu pregando a palavra do Senhor. O interessante nisso tudo é que Filipe tinha como obra, como ministério, servir as mesas das viúvas, dos pobres, dos necessitados, ou seja, prestar uma ação social, assistência social às pessoas. Ele não era um pregador, mas ele saiu a pregar a palavra do Senhor, e diz assim a palavra do Senhor: as multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele operava. Ora, esse diácono agora estava pregando o Evangelho, fazendo sinais e maravilhas, coisa que antes ele não fazia, tão somente servia as mesas. E diz a palavra do Senhor, olha o fruto da obra dele, olha o benefício daquela crise, daquela perseguição para o servo do Senhor. Diz então que saíam muitos possessos que vinham a ele, e os espíritos saíam, os espíritos imundos, pela sua pregação, pela sua palavra, pelo poder do sangue de Jesus. E saíam clamando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados, diz a palavra do Senhor. E o resultado final está aqui. Olha só, alegre o seu coração por essa palavra. Lembre-se da crise, lembre-se da perseguição, lembre-se de Estevão morto, lembre-se de Saulo, pelo vírus do legalismo, ele cruel, assolava a igreja. Mas, como resultado de tudo isso, diz assim no verso 8, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. Oh, se não acontecesse algo como aconteceu, jamais haveria esse tipo de alegria naquela cidade. Tudo isso aconteceu. Esse benefício para os samaritanos aconteceu porque houve uma crise lá atrás, houve uma perseguição lá atrás, houve morte, houve pavor, houve angústia, houve medo, mas agora aqueles que saíram daquele momento, mesmo fugitivos, mesmo carregando as criancinhas, os idosos com dificuldades, eles foram pregando a palavra do Senhor e houve alegria em cada lugar onde eles chegavam. Samaria foi tomada de alegria pela presença dos cristãos que ali chegaram. Logo depois também, Filipe foi levado pelo Espírito lá num caminho do deserto, onde estava um homem, o etíope, o eunuco de Candace. Ele era muito especial, era como um ministro do reino de Candace. E ele estava lendo a palavra do Senhor, e chegou-se a ele, Filipe, porque o Espírito Santo disse para ele chegar-se àquele carro, e ele chegou com uma pergunta muito pedagógica, perguntando se ele entendia o que estava lendo, ou seja, estava se propondo a ensinar, e ele respondeu: como eu posso entender se não há ninguém que me explique, ninguém que me ensine a palavra? Então ele foi, ensinou, ele discipulou, ele falou do Evangelho
para aquele homem, e diz a palavra do Senhor, que aquele homem foi para a sua terra, para a Etiópia, e ele foi alegre, cantando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Duas terras agora, a Samaria, outras cidades também, que aqui nesse momento não são mencionadas, mas são mencionadas mais à frente, e a Etiópia toda conheceram o Evangelho, conheceram a alegria do Evangelho, viram os benefícios do Evangelho, porque houve uma crise. A nossa pergunta nesse momento para você é: o que você pode fazer com esta crise? Depois dessa crise, o que você pode começar a fazer agora? Peça ao Senhor para que o Senhor lhe mostre, que o Senhor lhe dê direção, para que você possa compreender na vontade do Senhor o que Deus tem para a sua vida nesses dias. Eu sei que você tem orado, você tem lido a palavra do Senhor, você tem cantado louvores ao Senhor, aleluia, por isso você está correto. Mas, mais do que isso ainda, nós precisamos orar a Deus buscando direção. Sabe de que a igreja está precisando hoje? De um avivamento real, um avivamento verdadeiro, um avivamento parecido como esse da igreja primitiva. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa! Esses homens estavam enfrentando uma série de dificuldades, saíram e encontraram na caminhada, então, alegria para os outros e alegria para eles também, porque quem prega a palavra do Senhor é uma pessoa que tem o coração alegre, é uma pessoa que tem sabedoria na sua alma, e por isso essa pessoa é fruto, esta pessoa também é meio de levar outras pessoas a esta alegria. Olha como Deus opera quando há avivamento. Filipe era um diácono, tinha somente uma função, mas agora passou a ser um evangelista. Mais à frente, na palavra do Senhor, ele é chamado de evangelista, porque trabalhando, operando, ele começou a receber dons de Deus. Orava, coisas aconteciam, milagres aconteciam. Ele tinha o poder de Deus, porque os benefícios de uma crise vieram para um povo que recebeu esses benefícios e compartilhou-os com outros povos, com outras pessoas também. Vamos buscar a direção do Senhor. A igreja cristã já está sofrendo perseguição. Assim como Saulo entrava nas casas assolando, já estão entrando nas nossas casas também. Já estão entrando nas casas de pessoas de bem, porque as pessoas que estão usando da palavra do Senhor para pregar, para falar, e muitas vezes com alguns outros termos, não a perseguição assim escancarada, mas muito velada, começa dessa forma, até o dia em que as casas serão assoladas, arrasadas pela falta de compreensão das pessoas à vontade do Senhor. A igreja está sendo perseguida, já começou essa perseguição, e o povo do Senhor precisa de fato buscar o avivamento na palavra. Leia Atos, leia sobre a igreja primitiva, e nós vamos perceber que não importa a crise, não importa a dificuldade, não importa de que lado vem a crise contra nossas vidas, nós haveremos de, na presença do Senhor, buscando a direção do Espírito Santo, nós vamos prosseguir a caminhada. O Senhor vai nos capacitar, vai nos dar ferramentas, vai nos dar dons,
e nós vamos continuar pregando o Evangelho. Saiba de uma coisa, meu irmão, essa pandemia não atingiu o Espírito Santo. Essa pandemia não atingiu ao nosso Deus Todo-Poderoso. Essa pandemia atinge pessoas. Por isso, nós vamos levar ao Senhor, à senhora, vamos levar ao vizinho, vamos levar a conhecidos e desconhecidos a santa palavra do Senhor. Os tempos são difíceis, as crises estão aí, mas aquele que é sábio, aquele que busca ao Senhor, encontrará benefícios para a sua vida e para o mundo também. Avivamento é o benefício que nós precisamos. Eu quero orar por você nesse momento. Pai de amor, as crises existem, Senhor, não podemos negá-las, mas o Senhor está acima de todas as coisas, Senhor. Nada pode atingir o Senhor com a sua glória e o seu poder. Revista, Senhor, a tua igreja, Senhor, trazendo poder, trazendo, Senhor, avivamento para esse tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.